está escrevendo uma história. O que você está fazendo aqui? Você está participando de uma história que Deus está escrevendo nessa terra. Essa terra, há muitos anos atrás, há séculos atrás, experimentou um grande avivamento. E por ela andaram-se grandes homens, pisaram homens que mudaram a história da igreja sobre a terra. Por aqui se passou um vento que chegou em outros lugares do mundo, mas que nasceu nessa região. E agora, de uma certa forma, Deus assopra os brasileiros, os portugueses, algumas pessoas que estavam tão distantes para voltar para essa terra e aqui trazer aquele fogo que chegou até nós e reincendiar novamente aqui a terra de Calvino. É um lugar muito agradável e muitas coisas irão acontecer nessa cidade. Muitas coisas irão acontecer a partir deste lugar. É possível que você tenha vindo para cá para ficar aqui muito tempo, é possível que você tenha vindo para cá para passar um tempo aqui, mas o mais importante é que enquanto você estiver aqui, a graça de Cristo será sobre a sua vida, você prosperará em tudo aquilo que você vai fazer, os seus intentos, os seus projetos, a sua família, os seus sonhos, tudo irá se expandir, de forma que Cristo seja glorificado na sua vida e muitas pessoas encontrem o caminho da salvação como vocês encontraram. Eles encontrarão uma família, um ambiente agradável de relacionamento, de cuidado, de crescimento, de compartilhar do pão, e nós faremos na nossa geração algo transformacional aqui em Genebra, na Europa, no mundo, a partir de meninos como esses que estão aqui à frente, que a gente não sabe nem para onde irão um dia, mas aonde for, Deus os levará com uma graça, com um poder e com algo extraordinário. Então, só entenda uma coisa, você está no lugar certo, no tempo certo para poder fazer a coisa certa. Então, tudo vai dar certo, nada vai dar errado, porque você é a pessoa certa nesse tempo certo. Consultei Deus sobre o que eu deveria trazer para vocês, e enquanto eu estiver aqui, vamos compartilhar algumas palavras, mas eu quero que ao final, quando vocês lembrarem do tempo que eu passei, vocês lembrem de 3 coisinhas muito importantes, bem simples, mas muito importantes, e que vai certamente trazer para você uma clareza em relação ao seu propósito, ao seu ministério, à sua missão, ao seu chamado. Nós, como Igreja Metodista Wesleyana, professamos que cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós entendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a revelação de Deus para o homem, que as 3 pessoas que agem de uma forma muito interessante e conjunta, trabalham para a restauração do homem, trabalham para trazer a dignidade do homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não fez o homem para a perdição, muito ao contrário, Deus fez o homem para a glória do seu próprio nome. Então, há uma conjuntura trabalhando no mundo espiritual que vem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que passa por nós. Entender qual é a missão dos 3 é muito importante para a gente entender qual é a nossa missão. Então, eu espero que ao ir embora, depois quando eu for embora, vocês lembrem dessas 3 questões bem claras sobre a missão do Espírito, a missão de Cristo e a missão de Deus. Você vai compreender, então, claramente qual é a tua missão. E eu começaria exatamente dizendo para você que a missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo. O Espírito Santo é a coroação da obra de Cristo. Jesus diz, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Ele só enviou o Consolador porque ele voltou para o Pai. Ele foi para o Pai e por isso o Consolador foi dado no seu lugar. E o que o Consolador faz na terra? Ele glorifica o nome de Jesus. Tudo que o Espírito Santo faz na terra hoje tem a ver com uma única coisa, glorificar o nome de Jesus. Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, exatamente para que o homem compreenda quem é Jesus. A obra do Espírito Santo na terra é glorificar a obra que Cristo fez na cruz. O Espírito Santo tem uma missão, glorificar a Jesus. Então eu pergunto a vocês assim, qual é a missão do Espírito Santo? Glorificar a Jesus. Qual é a missão do Espírito Santo? Joia. E Jesus também teve uma missão, que é a de glorificar ao Pai. Tudo que Jesus fez, ele fez para a glória de Deus Pai. Tudo o ministério de Jesus estava voltado para Deus Pai. Aí eu lhe pergunto, qual é a missão de Jesus? Glorificar a Deus Pai. Vocês estão ficando bom na primeira aula, hein? Qual é a missão do Espírito Santo? Glorificar a Jesus. Qual é a missão de Jesus? Glorificar a Deus Pai. E qual é a missão de Deus? Eita! E aí você entende todo o propósito. A missão de Deus é levar os filhos de volta para casa. Toda a missão e todo o trabalho que Deus faz na terra tem a ver com uma única coisa. Qual é a coisa? Levar os filhos de volta para casa. Entenda como se fosse ele um senhor de um grande reino, em que alguns dos seus filhos em uma viagem pelo mundo se perderam em uma nação que é inimiga dele.
e que é uma nação terrível, e que os seus filhos estão perdidos nessa nação tentando ir para casa. E ele então vai empreender todos os seus esforços para buscar os seus filhos que estão numa terra e que precisam voltar para casa. Me responda então, qual é a missão do Espírito Santo? Glorificar a Jesus. Qual é a missão de Jesus? Glorificar a Deus. Qual é a missão de Deus Pai? Levar os filhos de volta para casa. Se vocês entenderem isso ao final dos nossos encontros, ao final dessa missão, vocês terão entendido todo o projeto da vida. Porque aí você me pergunta assim, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? É só você glorificar a Jesus. Todas as vezes que você... Porque se a missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus, e Ele mora em você, todas as vezes que você estiver glorificando a Jesus, você está exercendo o Espírito Santo que está dentro de você em atos humanos. Você está trazendo para fora aquilo que o Espírito faz na sua vida. Então, qual é a tua missão? Glorificar a Jesus o tempo inteiro, porque todas as vezes que você glorifica a Jesus, você ativa o Espírito Santo dentro de você. Ele vem morar em você para poder produzir glória para Cristo. Então, o que você tem que fazer? Como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Alguém diria, você tem que subir ao monte, você tem que pagar um preço, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que fazer um monte de coisa. Eu digo para você, você tem que glorificar a Jesus. É a coisa mais fácil de fazer. Você pode fazer isso o tempo todo, em todos os momentos da sua vida, na hora que acorda. Você pode fazer a sua caminhada e dizer assim, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Você pode dizer isso a vida inteira, o tempo inteiro, aonde você estiver. Glorificar a Jesus é a tua missão. Então, todas as vezes que você estiver meio ansioso, como eu digo assim, glória seja dada ao nome de Jesus, eu vou glorificar a Jesus. A minha vida glorifica a Jesus. Todas as vezes que você centralizar a tua vida em glorificar a Jesus, você vai estar ativando o Espírito Santo dentro de você. Quando você entende qual é a missão de Deus, que é a de levar os filhos para casa, então você vai entender que você tem a missão de glorificar a Jesus, mas você também coopera com Deus Pai na missão de levar os filhos de volta para casa. Amém. Entendido? Amém. Então vamos à ministração de hoje. Abra a Bíblia aí em João, capítulo 1, que é um dos textos maravilhosos, uma da revelação, um dos textos que impacta a minha vida. E na meditação de hoje, Deus falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Diz assim, eu vou ler com vocês até o versículo de número 16. No princípio, aquele que era a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida. A sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca consegue apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse, em alta voz, este é aquele a quem eu me referi quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existe muito antes de mim. Eu sou de sua plenitude. Todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Diga graças a Deus, é a palavra de Deus. Presta atenção, eu vou ser bem rápido e quero chamar a sua atenção para coisas muito simples, mas eu gostaria muito que você pudesse continuar a ler durante a semana estes 16 primeiros versículos do capítulo 18, né? Os 18 primeiros versículos do capítulo 1, porque é uma palavra que vai continuar te ativando espiritualmente para essa caminhada. A espiritualidade cristã,
se constrói única e exclusivamente através de Jesus. Só através de Jesus você consegue produzir a espiritualidade cristã. Existem outros tipos de espiritualidade sobre a terra, mas a espiritualidade cristã só pode ser construída por meio de Jesus. Existem muitos movimentos espirituais sobre a terra, mas a verdadeira espiritualidade cristã, ela passa por Jesus. Aliás, ela nasce em Jesus e ela é em Jesus. Não existe um outro lugar de você construir a espiritualidade. Por isso que eu disse inicialmente que você vai ter que aprender a viver essa dinâmica da glorificação de Jesus. Porque todas as horas em que você estiver glorificando a obra de Cristo, você está ativando a sua espiritualidade. Veja bem, é possível ter um bom conhecimento bíblico e não possuir espiritualidade cristã. É ou não é? Alguém conhece mais de Bíblia do que os judeus? Sabiam que eles leem ali a Torá e as têm guardado, eles a têm memorizado? Então, apesar de os judeus terem assimilado e guardado toda a palavra, eles não têm uma espiritualidade cristã. Eles vivem ainda uma espiritualidade religiosa judaica, que, como já bem sabemos, ficou no passado. Eles têm uma religião, mas eles não têm uma espiritualidade cristocêntrica. Eles não reconhecem a figura de Jesus, apesar de amar a Bíblia e a tê-la como uma verdade revelada de Deus. Então, é difícil dizer que a sua espiritualidade será construída por leitura bíblica. Olha, com certeza, todo mundo que tem uma espiritualidade ama ler a Bíblia. Mas não é pela leitura bíblica simplesmente que se constrói essa espiritualidade. É possível ser muito religioso e não possuir essa espiritualidade cristã como os hinduístas. São profundamente religiosos. Um dos seus líderes não viajava ao mundo de carro porque ele entendia que de carro ele corria o risco de matar os mosquitos enquanto andavam, né? E a religião e a espiritualidade hindu não permite matar ninguém, nem um mosquito. Por isso ele andava descalço, por isso ele não andava de carro. Então, é possível ser muito religioso, ser de muita oração e não possuir a espiritualidade cristã. Se você estiver numa cidade muçulmana ou se aqui tiver uma mesquita, você vai ver que eles oram diversas vezes ao dia. A sexta-feira eles passam o dia todo de jejum. É possível ter alguém que jejua o tempo todo e não tem espiritualidade cristã. Eles jejuam a sexta inteira e não tem essa espiritualidade. Não existe meio de você construir uma espiritualidade senão pela figura de Jesus. Só Jesus é o caminho, não existe outro caminho. Com certeza nós lemos Bíblia, com certeza nós oramos, com certeza nós jejuamos, mas isso não são ferramentas para a construção de uma espiritualidade. Isso é o resultado de uma espiritualidade que nós já temos. A paixão pela palavra reflete se você está ativo espiritualmente ou não. Não é lendo a Bíblia que você vai ser ativado espiritualmente, é crendo em Jesus, como aquele hino que nós dissemos no início. Não é pelo que eu sinto, eu creio na palavra, eu creio que Ele é o Cristo. Por isso, Jesus é o centro da nossa espiritualidade. Nenhuma prática humana tem o poder de construir espiritualidade cristã, nenhuma. Não é vir à igreja, não é jejuar, não é nada, não é subir ao monte, isso não tem poder de produzir espiritualidade. A espiritualidade está centrada em Jesus. Você precisa olhar para a cruz todos os dias. Por isso nós temos esse símbolo. Você precisa olhar para o Calvário todos os dias. Ele tem que ser presente na sua vida. Você tem que ser grato a Deus pela obra de Cristo todos os dias. Porque ali Ele resolveu todos os seus problemas. Porque todos os seus problemas têm a ver com os seus pecados. Porque se você ganhar todas as coisas do mundo e ao final perder a sua salvação, você terá perdido a eternidade. Você perdeu de tudo de mais importante que você tem. Então, que adianta o homem ganhar a vida e perder a sua alma? E só através de Jesus, o único caminho para a construção dessa espiritualidade é Ele. É a intensidade do nosso envolvimento com Cristo que nos levará a crescer nesse nível de mais espiritualidade. Verdadeiramente você tem que ter um encontro com o teu irmão que está vivo. Ele está vivo. E ele diz, eu e o Pai viremos morar nele através do Espírito. Então isso precisa ser vivido na prática. Você não pode ser espiritual no domingo. Você não pode ser espiritual nesse encontro ou no seu Gessel. Você é um ser espiritual. Você não nasceu da vontade da carne, você agora é um novo homem, uma nova mulher, nascida pela obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te gerou dentro de um propósito dele. E você vive então agora para glorificar ao Pai de uma maneira intensa por essa obra que Jesus está fazendo na sua vida.
Por isso que foi feito. Nesse primeiro capítulo de João, vamos aprender sobre quem Cristo é. Quem ele se revela. Quem é esse Cristo? Vamos aprender sobre tudo o que ele é, nessas breves palavras que nós lemos. Tudo o que nós precisamos para crescer nessa espiritualidade. Para o final, você saber dizer, a missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus, a missão de Jesus é glorificar o Pai, e a missão do Pai é levar os filhos para casa, e a minha missão é glorificar a Jesus e trabalhar com Deus Pai para levar os filhos para casa. E para isso eu preciso ter um relacionamento mais próximo com Ele. Eu preciso ter uma intimidade com Ele. E quem Ele é? É interessante que João começa a dizer que Cristo é a palavra de Deus. Sempre que a gente fala assim, vamos abrir a Bíblia, o pessoal diz assim, vamos abrir a palavra de Deus. Não está errado você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque verdadeiramente, a Bíblia contém a revelação de Cristo. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Mas Cristo é a palavra viva. Glória a Deus. Você tem uma palavra escrita, mas você precisa da palavra viva. Se só a Bíblia fosse suficiente para resolver o problema do mundo, nós podíamos fazer o seguinte, vender tudo que nós temos, mandar imprimir Bíblia e julgar a Bíblia sobre as pessoas. Mas por mais interessante que seja, você pode chegar na casa de um ateu, de um católico, até de um espírita, você vai encontrar uma Bíblia. Já observaram isso? No Brasil é muito comum isso. Você chega em umas casas, tem umas Bíblias grandonas abertas, as páginas estão até meio amarelas. Geralmente está no Salmo 91, porque eles entendem que aquilo traz uma proteção extraordinária para casa. Mas eu tenho que dizer para você que a Bíblia é uma palavra escrita, mas você precisa da palavra viva. A palavra que desceu dos céus, e João vai dizer, Ele é a palavra. Ele é a palavra encarnada. E você precisa dessa palavra, porque é sobre esta palavra. Gideão aqui ele diz, Deus criou tudo pela a palavra, ou seja, por Cristo. É interessante que Pedro, na primeira conversa que tem com Jesus no milagre, diz sobre a tua palavra. Porque Ele é a palavra da vida. Ele é a palavra verdadeira. Então Cristo é a palavra de Deus. Você tem nele a expressão viva da palavra. Ele é a palavra. É possível ler a Bíblia e não ter a palavra. Mas é impossível ter a palavra e não amar a Bíblia de uma forma tão intensa e poderosa. Porque aí você tem a palavra que fala contigo quando você abre a outra palavra. As duas palavras se encontram e a vontade de Deus é revelada na sua vida na íntegra. Você precisa dessas duas palavras. Da palavra viva e da palavra escrita. Porque a palavra viva produz vida na palavra escrita. Por isso ele diz, Ele é a palavra. A Bíblia fala sobre quem é a palavra. E a palavra é Cristo, que também é Deus, como o Pai. Jesus é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o prometido. Ele é Deus. Sentindo você ou não, Ele está dentro de você. Na maioria das vezes a gente não sente as coisas. Às vezes a gente sente alguma coisinha e passa. A gente não vive de sentimentos. A gente vive pela vida que habita em nós. Você tem a vida. Você não vê a sua vida. Se eu te der um papel e dizer assim, desenha para mim a sua vida, você não vai conseguir desenhar. Porque você apenas a tem. Apesar de você não a ver. A gente sabe que você não a tem mais se parar os seus batimentos cardíacos, se não tiver mais o cérebro funcionando, a gente vai saber que houve morte. A gente só sabe que não há mais vida quando chega a morte. Mas enquanto a morte não chega, a gente não sabe bem descrever a vida. Então você não tem que preocupar com o que você sente. Apenas entenda que você está vivo pelo poder da palavra que habita em você. Ele é a palavra que mora em nós, a palavra que fala conosco, a palavra que nos alimenta. Cristo é a palavra de Deus. E você precisa ter sempre. É interessante que João também vai dizer que Cristo é a luz que brilha na escuridão. Olha, as trevas espirituais que foram estabelecidas por causa do pecado de Adão foram extintas pela manifestação de Cristo Jesus. Até a chegada da cruz, o mundo vivia em trevas. E é interessante que Isaías vai dizer isso. O mundo que andava na escuridão. O mundo andava sobre um mundo tenebroso de escuridão, só havia trevas. Desde o pecado, só houve noite. Desde a queda, só houve sofrimento.
Mas ele é a luz que veio ao mundo para dissipar as trevas, para desfazer as trevas e trazer na vida do homem a clareza do dia, a clareza da luz. A escuridão do pecado nunca conseguirá apagar essa luz. Por mais que o homem peque, e pode pecar ao extremo como está pecando agora, a luz está brilhando sobre o mundo e a gente sendo salva nessa hora, a gente se convertendo, a gente sendo curado, ao Espírito Santo agindo em vidas e gente sendo transformada, porque o pecado não detém o poder da luz. As trevas não podem com a luz. Às vezes as trevas acham que vão dominar, mas é ilusão, porque a luz dissipa as trevas. Não há trevas aonde há luz. E a luz habita sobre nós, a luz habita em nós, e aonde nós estamos está plenamente repleto de luz. Por isso que a sua família será salva em breve, aqueles que ainda não foram. O seu colega de trabalho será salvo, o teu vizinho será salvo, porque há uma luz que brilha em ti, e essa luz vai dissipar as trevas dos outros. Às vezes você não precisa preocupar nem em dizer, mas quando você se aproximar, você diga: eu sei que a luz que habita em mim já dominou toda essa região e haverá salvação nessa casa, nessa família, nessas pessoas. Olha, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande problema do mundo foi o pecado. Foi por causa do pecado que o mundo se perdeu. Foi por causa do pecado que o homem entrou nas trevas. Mas quando ele vem vindo, João, não agora é o evangelista, mas o Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo assim: esse homem que está vindo tem tanto poder, que ele pode tirar todo o pecado do mundo de uma só vez. E ele estava se referindo ao momento em que ele ia morrer na cruz. Porque na hora em que Jesus morresse na cruz, o pecado teria sido vencido, mais uma vez. Esse Cordeiro de Deus que tem o poder de tirar o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, que resolveu o problema do seu pecado. E mais importante que você saber que ele é o poderoso para tirar o pecado do mundo, é você saber que ele resolveu o problema do seu pecado. Porque para ti mais importa o seu pecado que o pecado do mundo. Mais importa a solução do teu problema do que a solução do mundo. E se ele tem o poder para tirar o pecado do mundo, por que ele não teria o poder para tirar o teu pecado? E foi isso que ele fez na cruz. Ele resolveu o problema das trevas, desfazendo o poder do pecado. Terceira coisa, Cristo é cheio de graça e verdade. Veja bem, graça é o presente merecido que Deus nos deu. Nós não merecíamos. Vivíamos, vamos pensar bem aqui. Quanto tempo você tem de convertido? Quantos anos? Quantos anos? Quantos? Diga aí. Vamos lá, quantos anos? 37. Eita! Quantos? Ela nem se lembra mais de quando se converteu. Quantos anos? Quem você era antes da conversão? Como você vivia? E quão danoso era a tua vida para os outros? Você acha que como você vivia, você merecia que a salvação chegasse até você de uma maneira tão interessante, tão poderosa? Você acha que você merecia isso? Aí, deu. Melhorou. Quando você não merecia, a salvação chegou. O presente chegou. Porque não tem a ver com o nosso merecimento. Nós não temos que fazer uma campanha de não sei quanto tempo para poder receber a salvação. Ela simplesmente chegou na nossa vida como um presente de Deus. Uma dádiva. Cristo é cheio de graça e verdade. E essa graça é um presente que Deus nos dá. É pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Não tem nada a ver conosco. Não tem a ver com penitências. Não tem a ver com sacrifícios. Não tem a ver com um sofrimento que nós fazemos para ser salvo. Apenas a gente recebe um presente que Deus nos dá. Essa é a graça. Essa é a verdade. E é interessante que da plenitude de Cristo, nós recebemos graça sobre graça. Ele está escrito aí no versículo 16. Ele diz assim: de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Ele está dizendo para nós o seguinte: bem, vocês recebem sim uma graça para ser salvo, porque vocês são salvos pela graça. Mas o que ele está dizendo nesse texto é que a nossa vida não se restringe apenas àquela graça da salvação.
àquela graça da salvação, ele vai acrescentando mais graça. E de uma hora para outra, aquele homem merecido, aquela mulher imerecida que vivia de uma forma perdida, ele vai se tornando cada vez mais cheio de graça. O que você tem a entender é que não dá para você ter hoje o mesmo nível de graça que você tinha quando você foi salvo. Vocês estão entendendo? Porque é preciso que acrescente graça a graça. E a cada dia você tenha mais graça. E a cada dia você seja cheio de mais graça. Porque Deus precisa usar homens nessa terra para levar os filhos de volta para casa. E para poder usar esses homens para levar os filhos de volta para casa, Ele precisa encher-nos com a sua graça. A medida de graça tem que ser transbordante. A medida de graça tem que ser sempre mais generosa. E nós precisamos estar nesse processo de crescimento contínuo na graça. É por isso que ele nos convida não apenas a ser salvo, mas ele diz, desenvolvei a vossa salvação. É como se ele diz, vocês precisam cada dia ser mais salvos. E como é que nós somos mais salvos? Cada dia somos mais cheios desta graça da salvação. A cada dia nós estamos mais distantes daquele velho homem onde nós nos convertemos. Eu já sou convertido há 43 anos. E eu olho que algumas pessoas, por estar na mesma igreja, eu nasci na igreja wesleyana, então por estar na mesma igreja o tempo todo, eu tenho pessoas que estavam comigo lá atrás, que quando eu cheguei na igreja já estavam. Domingo passado eu preguei na igreja em que eu nasci. Enquanto eu pregava, eu vi algumas pessoas que já estavam lá quando eu cheguei. E algumas pessoas estão hoje vivendo pior do que elas viviam há 43 anos atrás. Você acredita nisso? Algumas pessoas estão no mesmo lugar que elas estavam há 43 anos atrás. Elas não entenderam que não era só ser salvas. Elas não compreenderam que não era apenas ter uma nova religião ou ter uma igreja. Mas tinha a ver com um processo de expansão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você colocar uma água para ferver, e você desligar o fogo, e você continuar olhando para dentro da vasilha, nos primeiros momentos ela vai continuar borbulhando. Não tem mais fogo, mas ela continua borbulhando. Aí de uma hora para você olha, você não tem coragem de colocar o dedo, porque você sabe que está quente, não borbulha mais, mas sobe fumaça. Aí você continua olhando, não sobe mais fumaça, mas você sabe que está quente. Mas na hora em que o fogo é desligado, aquela água começa a entrar num processo de esfriamento. Se você não estiver num processo de crescimento, você vai estar num processo de esfriamento. Se você não estiver num processo de subida, você vai estar num processo de descida. Não existe paralisação numa escada. Escada ou você sobe ou você desce. Ninguém fica sentado numa escada. Ninguém dorme numa escada. Ninguém mora numa escada. O cara pode morar debaixo de uma árvore, pode morar numa calçada, mas ninguém mora numa escada. E a vida espiritual é uma escada. Quando Jacó viu aquela escada que nascia na terra e entrava nos céus, ali ele estava vendo a vida espiritual dele de Israel. A vida da espiritualidade da nação, do povo e nossa. Na escada não se assenta, na escada não se para. Ou se sobe ou se desce. Vou repetir o versículo 16. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Ou seja, do seu enchimento. Quanto mais cheio de Cristo vocês estiverem, mais graça haverá na sua vida. Eu também exerci por alguns anos a profissão de advogado, eu e minha esposa, uns 20. A gente exerce até hoje ainda. Semana mesmo passada mesmo, eu tive que fazer uma audiência no tribunal lá em Belo Horizonte. Mas quantas vezes nós resolvemos problemas pela revelação da graça de Cristo? Quantas vezes eu acordava de madrugada com a resposta pronta do processo? Quantas vezes o Espírito dizia para mim, faz isso? Mas o que é isso? Ele disse, consulta lá. Quantas vezes? Sabe o que é isso? À medida em que nós vivemos a plenitude da graça, a gente vai recebendo graça para viver uma vida extraordinária. Estou casado há 25 anos, nós temos 25 anos na semana passada. 2 semanas atrás, dia 7/7, nós casamos em 7/7 de 2020, de 2000, fizemos 25 anos. Nós nunca tivemos um ano igual ao outro. Nunca. Nunca. Nunca repetimos um ano. Nós nunca tivemos um ano igual. A graça vai trazendo uma medida de crescimento contínuo. A plenitude é o enchimento. Cheio da graça, você tem mais graça. Mais graça. E mais graça. E mais graça. Porque a ausência da graça traz exatamente a desgraça.
E quem entra na desgraça é desgraça, 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 desgraça na segunda, desgraça na terça, desgraça na quarta. No domingo ele está tão desgraçado que ele já não tem mais nem lugar para poder ter mais desgraça. Porque assim como a desgraça atrai mais desgraça, a graça atrai mais graça. Da plenitude, do enchimento dessa graça, vocês terão mais graça. Graça sobre graça. Cristo, eu disse para vocês então que ele faz 4 revelações interessantes nessa palavra. Primeiro ele diz que Cristo é a palavra de Deus. Depois ele diz que Cristo é a luz que brilha na escuridão. Depois ele diz que Cristo é cheio de graça e verdade. E por fim ele diz que Cristo é o Filho único de Deus. Os judeus conheceram muitos profetas, como Elias, como Moisés, como Eliseu, como o próprio João Batista. Os muçulmanos apresentam Maomé como o maior profeta. E é interessante porque eles estão todos na verdade. Realmente, os grandes profetas, a Bíblia diz que os profetas e a lei levaram o povo até Cristo. Os judeus conheceram os profetas. Os muçulmanos conhecem o profeta. Mas nem os judeus, nem os muçulmanos podem dizer que os seus profetas, ou que o seu profeta, é o Filho de Deus. Os muçulmanos não podem dizer que Maomé é o Filho de Deus. Há uma diferença muito grande em quem Cristo é. Porque Cristo é o único Filho de Deus. Para os cristãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Messias, o prometido. E todos que creem recebem o direito de se tornarem também filhos de Deus. Porque, sabe por que os judeus resolveram matar Jesus? Entre todas as coisas, na hora da condenação, o que eles dizem que era para eles o mais grave na religião deles? Lembram disso? Eles dizem lá, ele se diz filho de Deus, porque para os judeus, se considerar filho de Deus é um absurdo, é uma blasfêmia. Eles não entenderam que Jesus é o Filho de Deus, que nos torna também filhos de Deus. E eles decidiram que iriam matar Jesus porque Jesus se declarou Filho de Deus. E Jesus disse isso porque verdadeiramente Ele é Filho de Deus. E todos os que creem nele se tornam também filhos de Deus. A Bíblia diz que só aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus se tornam filhos de Deus. Só eles. Para você ser filho de Deus, é preciso você crer que Jesus é o Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenha a vida eterna. Só existe um caminho de agradar a Deus. Só existe um caminho para voltar à casa do Pai. E ele fundamentalmente passa por Jesus. A crença de que ele é o Filho de Deus. Que ele morreu. E que com a sua morte e o seu sangue, 5 coisas aconteceram na nossa vida. Pode ser que essa seja o final da última mensagem, quando eu vou pregar para vocês. Mas na sua morte, ele perdoa os nossos pecados. Ele nos liberta do poder do pecado, que é diferente. Ele nos transforma. Ele nos santifica e ele nos glorifica. Esta é a obra completa que ele faz por meio do seu sangue. Este é o sacrifício de Cristo, que resolve o problema do homem, perdoando, libertando, transformando, santificando e glorificando o homem, através da obra da cruz. Ele é perfeito. A sua obra é acabada. Tudo que você precisa para construir a sua espiritualidade, você encontrará na pessoa de Jesus, só nela, em nenhum outro lugar. É possível alguém estar numa prisão, não ter uma Bíblia para ler, mas estar perfeitamente em comunhão com Jesus, porque Ele é a palavra viva. A espiritualidade cristã
se estabelece pela contemplação de Cristo e da sua obra. Se você quer crescer na espiritualidade, construa na sua mente a imagem de Cristo, a imagem da sua prisão, a imagem do seu julgamento, a imagem da coroa de espinhos sendo colocada sobre a sua cabeça, a imagem dele sendo conduzido pela via cruz, a imagem dele sendo pregado, a imagem dele sendo transpassado. Você precisa ter isso construído dentro de você e você precisa lembrar disso todos os dias. A espiritualidade cristã é contemplativa. Você precisa contemplar a história de Jesus todos os dias. Você tem que ir ao Calvário todos os dias. Aliás, você tem que viver no Calvário. Aos pés da cruz, não há outro lugar para alguém viver. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga para o Calvário, o lugar de morrer, a morte da cruz. Eu sei que talvez você tenha tentado construir uma espiritualidade por muitas coisas. Mas eu digo para você que a forma mais fácil de construir, Deus sempre escolhe o caminho mais fácil para nós sempre escolhemos o mais difícil. Deus sempre escolhe o que é mais leve, a gente sempre escolhe o que é mais pesado. O caminho da construção da sua espiritualidade nasce na contemplação. Você tem que contemplar Jesus todos os dias, a sua agonia de morte, o seu sofrimento, as suas dores. Imagine se fosse o seu filho, imagine se fosse o seu marido, imagine se fosse o seu irmão. Você precisa ver aquilo. Aquela história marcou a história do mundo. Foi exatamente o seu sofrimento. A sua carne foi dilacerada. Isaías diz que ele foi moído, foi transpassado. Ele foi enfermado para que nós tivéssemos a cura. Isso precisa ser contemplado por nós. Muito bom que você lê a Bíblia, muito bom que você gaste um tempo em oração, muito bom que você gaste tempo no louvor, que você venha aos cultos, mas a espiritualidade nasce na contemplação, e é a coisa mais fácil que você tem para fazer. Como você se relaciona com o Calvário determinará a intensidade da sua espiritualidade. Como você se relaciona com essa história de Jesus determinará o seu nível de profundidade espiritual. Se o Calvário for presente na sua vida, você viverá sobre os montes. Se o Calvário for ausente, você viverá nos vales. Ele não morreu num vale, ele morreu sobre um monte, no lugar mais alto da cidade, sobre o lugar mais alto, para que todos pudessem ver que é sobre os montes que se edifica a espiritualidade transformadora. É ali que você vai se encontrar, no monte que para ele foi da morte, mas para você foi da vitória, da vida, do início de uma nova caminhada, de uma nova história. É interessante que ao estabelecer a ceia, Jesus diz isso: fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, anunciais a minha morte. Eu estava internado, eu tive um infarto, uns 3 anos atrás, e aí, do meu lado estava também alguém que, depois que eu fui para o quarto, alguém também tinha infartado. O irmão dele era uma pessoa muito importante em Belo Horizonte. O irmão dele era o reitor da PUC, onde eu tinha estudado. E aí eu acabei, eles eram muito católicos, uma família muito católica. E eu fiquei naquele quarto, naquela recuperação depois da cirurgia. E você conversar com os católicos, é muito bom, porque eles conhecem a Bíblia, então é fácil de você conversar. E aí eu conversando com aquela mulher, ela falou comigo assim: todas as vezes que eu penso no Calvário eu choro muito. Eu sinto muita tristeza. E eu disse: é engraçado, ao contrário, eu sinto muita alegria. Eu fico muito feliz. Ela olhou para mim assim, ela falou assim: mas você não imagina Maria, o sofrimento da mãe, vendo o filho morrer? E eu disse para ela: sabe qual é a minha alegria? Porque foi pela morte dele que todos os meus pecados foram perdoados. Aleluia. O sangue dele tinha que ser derramado. Então quando eu olho, mas eu quero dizer uma coisa para a senhora: por que eu me alegro? É porque apesar da morte ter sido muito sofrida, ele não foi vencido pela morte, ele venceu a morte. Para mim, a morte é o lugar em que ele encontra a vida e que me traz a vida. Então eu me alegro no Calvário. Eu me alegro. Eu vi que ela foi ficando assim espantada. Há um hino que nós cantamos que diz: eu me alegro na cruz. A cruz é a mensagem da alegria. Então eu vou ao Calvário não para chorar, eu vou ao Calvário para
me alegrar, porque tudo que eu tenho veio do Calvário. Há uma coisa que contribui para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Para que nós possamos crescer ainda mais na fé. Há muitas coisas que contribuem. Como eu disse para vocês, eu entendo que leitura bíblica contribui, o culto como esse contribui, o GECEL contribui. Talvez na semana que vem eu fale sobre os 3 tempos da espiritualidade para vocês, que eu acho que é muito importante para essa construção. Há muitas coisas que vão contribuir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, mas a fé é alimentada e fortalecida pela meditação e lembrança da obra de Cristo. E é isso que o mundo precisa conhecer. O mundo não precisa saber que tem mais uma igreja nessa cidade. O mundo precisa saber que o Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário para perdoar-lhes os seus pecados. E se Deus nos der a graça deste que assim entendeu vir congregar conosco, será maravilhoso. O mundo não precisa de mais uma igreja. O mundo precisa que essa verdade seja proclamada com fé e ousadia. Porque independentemente da igreja, Deus está produzindo a sua missão. Está trabalhando por sua missão, que é de levar os seus filhos para casa. Poderíamos chamar essa missão de o grande resgate. A sua missão é resgatar os seus filhos perdidos e levá-los de volta para casa. Isso você pode fazer ao levantar. Quando você estiver indo para o trabalho, você pode criar a imagem do Calvário. Você pode meditar na sua obra enquanto você está trabalhando. De uma certa forma, nós tentamos dizer que era possível ter um tempo de trabalho e um tempo de espiritualidade. Não é possível. Ou você tem um tempo de espiritualidade todos os tempos, ou você não terá espiritualidade. O João trabalhava lá em casa. Eu estava dizendo para cá esses dias, né? Minha mulher deixava para avisar que o João ia chegar lá em casa na semana que ele chegava. Porque ele gostava tanto de casa que ele não ficava lá menos de uns 5 meses. Não sei como é que ele arrumava tanto serviço. E naquela época, o João comia uns 4 ou 5 pãezinhos por dia, que esses pãezinhos de sal desse tamanho. Até hoje, assim? Pois é, vocês imaginam. Então eu já ficava meio perturbado na semana. O João vai chegar, mas meu Deus e meu pai. O João amava estar naquela casa. E parece que não terminava não. E o negócio ia se multiplicando, o trabalho ia se estendendo. Veja bem, lá ele pintava. Aqui agora estou sabendo que está quebrando tudo, né? Parece que está, aqui é o quebrador, lá era o pintor. Enquanto o João está quebrando parede, ele precisa estar pensando em quê? Em mais uma marretada? Ou ele pode estar pensando no Calvário? Pensando em Cristo, na sua obra, na sua morte, no seu sangue. Enquanto está lá passando o rolinho e tal, você está pensando num monte de besteira. Sabe que às vezes a gente gasta muito tempo pensando em coisas fúteis. Enquanto nós poderíamos estar construindo a nossa espiritualidade, enquanto estamos trabalhando. Quanto mais braçal for o seu trabalho, mais tempo de espiritualidade você tem. Quem está abrindo um buraco, uma vala, não precisa estar pensando no buraco. Ele pode estar pensando em Cristo. De cada pasada de terra que ele tira, ele dá glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Rapaz, esse cara vai estar cheio de Cristo no final do dia, labareda de fogo. Olhe lá se não vai ser batizado com o Espírito Santo enquanto está cavando aquele buraco. A nossa espiritualidade não é construída ao domingo. Não é construída no momento de oração que a gente faz lá, os 10 minutos, a oraçãozinha do almoço. Não é nesse tempo, a sua espiritualidade é construída enquanto você está no engarrafamento de trânsito. Que você põe um hino, que você vai cantar, não tem problema, vai ficar parado e tal. Cante aquele hino, louve. No tempo de deslocamento. Você precisa preencher a sua vida com essa espiritualidade. Você não pode deixar para construir a sua espiritualidade no tempo vago. Isso não vai dar certo. Você não vai avançar. Enquanto você está fazendo o seu trabalho, pense na obra. E diga, por causa de Cristo, eu vou fazer essa obra ainda melhor. Porque Cristo me fez bem, eu vou fazer melhor. Um dia, eu tinha um amigo, que é meu amigo até hoje, né? Mas eu era advogado dele e ele era muito pão duro. Pensa num homem, e tal, pão duro. Aí um dia ele falou comigo assim, doutor Gilberto, o senhor está me ficando um advogado muito caro. Eu falei com ele assim, Arthur, a questão aqui, o problema é o seguinte, é que aqui eu exerço 2 funções. Ele olhou para mim, 2? Eu falei, cara, porque no teu caso, eu sou advogado, mas eu também sou o espiritualista, porque lá eles eram espírita, a família toda era espírita. Eu aqui tenho a minha parte espiritual, e a tua parte precisa mais do espiritual do que do advogado.
Você acredita que ele nunca mais me falou que pagava caro? Eu acho que ele meditou naquilo e realmente eu estou pagando muito, tendo 2 trabalhos. Você pensa num cara, espírita, uma família espírita, mas que nos amava, né? Que nos tratava, que um amigo. Esses dias mesmo no meu aniversário, ele postou lá uma mensagem para ele, não sei se você viu. Eu postei um texto, ele veio lá e colocou uma mensagem. Porque quando você está trabalhando espiritualmente, você não é só um profissional. Você também é um agente de Deus sobre a face da terra. Se você assim fizer, a sua espiritualidade vai estar sendo construída. Tudo. Você vai estar fazendo um exercício físico, está lá na academia, tem onde você está? Então, guarda o Salmo 23 de cor, vai recitando ele. Vai dormir, não tem nada para dizer, diga assim, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus, por Jesus Cristo, seu único Filho, que morreu na cruz pelos meus pecados. Graças a Deus pelo seu sofrimento. Graças a Deus por sua morte. Graças a Deus por todo o seu sangue. Porque aquele sangue cobriu a minha multidão de pecados. Se você desenvolver essa espiritualidade, em pouco tempo você viverá graça sobre graça. Espiritualidade contagiante é vivida por aqueles que intencionalmente estão conectados com Jesus todo o tempo. E não que vive o tempo da espiritualidade no dia de domingo. Esse último versículo de João falou muito ao meu coração. Esse último que nós temos, ele diz assim: ninguém jamais viu Deus, porque Deus é Espírito. Não tem como você ver um Espírito. Não tem como o homem enxergar um Espírito. Ninguém viu Deus. E ninguém pode ver Deus. Porque Deus é Espírito. E ele diz, Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Na graça e na verdade. Ou seja, através de Jesus só é possível adorar esse Deus através de Jesus. Ele diz, ninguém jamais viu Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, ou revelou. Ele está dizendo que se você criar uma imagem de Jesus, você enxergará Deus. Crie essa imagem, porque nós somos seres humanos, nós somos carne. Nós só conseguimos enxergar carne. E o que ele fez? Ele fez com que um espírito se tornasse carne, para que a carne pudesse enxergar o espírito, através do conhecimento da carne. Olhe para Jesus. Crie uma imagem de Jesus. E vendo Jesus, você está enxergando Deus. Porque Deus não pode ser visto pelos homens, mas Jesus pode. Deus não pode ser descrito num desenho, mas Jesus pode. Para alguns ele é loiro, dos olhos azuis, bonitão. Outros já mudaram um pouco. Não tem problema, você pode criar uma imagem. Pode criar Jesus à sua imagem. Pode olhar e dizer, Jesus é igualzinho eu, não tem problema, ele é. Isso você pode fazer. Você não conseguirá nunca criar uma imagem de Deus. Porque não é possível o homem entender um espírito. Mas para que você possa compreender Deus, ele fez um espírito se tornar um homem. Para que você, olhando para um homem, você possa compreender o que é o espírito. Jesus é o centro da sua espiritualidade. Quanto mais Jesus houver na sua vida, mais dinâmico você será. Mais você vencerá o pecado. É interessante que nessa semana, muitos pecados que você teve dificuldade de vencer, essa semana você vai vencer com muita facilidade. E você vai entender que tem a ver apenas na contemplação de Jesus. Enquanto você tentou fazer com as suas forças, não deu certo. Mas quando você olha para Jesus, tudo vai se transformando. No final, nós vamos entender claramente que a missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus, a missão de Jesus é glorificar a Deus Pai, a missão de Deus Pai é levar os seus filhos de volta para casa. E nós glorificamos, e nós somos cheios do Espírito Santo à medida em que nós glorificamos a Jesus. E nós nos associamos com a missão do Pai quando nós nos tornamos auxiliares na missão de levar os filhos para casa. Vamos orar?